O Pai, além dos 10 mandamentos, sempre enviava seus profetas para aquele povo, a fim de alertá-los, se converterem ao bem, profetas que foram todos perseguidos e mortos pelo povo de Israel. Os profetas do Pai, diferente dos falsos profetas de Israel, vieram a esse mundo pregar a palavra do Pai, cumprir fielmente os 10 mandamentos. Por tal motivo todos os 24 profetas do Pai foram assassinados, pois pregavam contra a falsa doutrina de Israel. Além disso, seus livros foram ocultados e os profetas como Daniel, Jeremias e Isaías tiveram seus livros manipulados. Por isso se nota que em seus livros contém profecias do Pai e da vinda do Messias e profecias de destruição de Israel, onde toda profecia de destruição e morte é relacionada a Israel. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a guardastes. Aquele povo estava totalmente corrompido pelos ensinos do seu falso Deus, não tinham amor ao próximo, seu único pensamento era ser o povo dominador sobre a terra, os quais aguardavam a vinda do falso Messias prometido por seu Deus, a exemplo de Davi, um novo rei que reinaria e levaria seu povo ao domínio total. Por tal motivo Israel sempre suscitava um herói ou salvador em meio a seu povo, responsável por liderar seu povo à conquista, por meio da guerra, morte e terror, assim como fora todos os falsos profetas nomeados por Israel e que descumpriram todos os mandamentos do Pai, fazendo as vontades de Israel em matar, roubar e destruir. Josué assumiu a liderança do povo após a morte de Moisés, e foi o responsável por introduzi-lo à terra prometida, terra esta que já estava ocupada por inúmeros povos, e que Josué dizimou uma após uma, causando centenas de milhares de mortes, inclusive de mulheres e crianças, além de saquear todas essas nações. Após a morte de Josué vários outros líderes foram suscitados por Israel, os chamados juízes, onde todos partilham em comum de sempre erguerem o exército de Israel em batalhas, a fim de mostrar o poder de Israel sobre as nações. Débora foi uma falsa profetisa e líder militar, a qual foi escolhida por Israel para guiar seu povo, além de comandar seu exército, a fim de derrotar seus tidos opressores, causando incontáveis mortes durante seus 40 anos de reinado. Esther, por meio de sua beleza conquistou o rei da Pérsia, convencendo a permitir que seu povo batalhe contra o próprio povo persa, derrotando e saqueando, o que deu origem à festa judaica do Purim. Judite seduziu o general assírio e o matou degolado, o que incitou o exército de Israel a batalhar contra o exército assírio, derrotando. O povo israelita então entoa cânticos e festa em honra a Judite. Sansão foi juiz por 20 anos, e sozinho foi responsável por matar exércitos inteiros, já que possuía uma força sobre-humana, força repassada por anjos caídos, a fim de exercer o terror sobre os inimigos de Israel. Judas Macabeu formou um grupo de judeus chamados Macabeus, os quais sob a liderança de Judas se rebelaram contra o Império Seleucida, causando a morte de incontáveis pessoas. Gideão recebeu a visita de um anjo, a fim de liderar Israel à libertação contra os midianitas. Liderando 300 homens, Gideão matou todos o exército midianita. Davi, o homem considerado segundo o coração de Deus, é considerado o maior herói de Israel, e foi escolhido diretamente por Israel para liderar seu povo, pois Davi era segundo seu coração perverso. Entre os inúmeros pecados de Davi se destacam a morte de incontáveis pessoas, matando inclusive coxos e cegos na tomada de Jerusalém. Davi ainda cometeu adultério com a mulher de Urias, orquestrando sua morte tomando-a por esposa, ameaçou matar Nabal e toda a sua família, por este ter se recusado a alimentar seu exército, mas Deus o matou, o que deixou Davi alegre, a ponto de louvar a Deus pela morte do mesmo. Davi ainda amaldiçoou toda a geração de Joabe, o qual considerava-se braço direito, além de entregar a sacrifício os filhos e netos de Saul. Davi chegou até a desobedecer a Israel, ao fazer o recenseamento do povo, mas Israel, ao invés de punir Davi, pune seu povo, matando dezenas de milhares de pessoas por meio de seu anjo da morte. Davi descumpriu todos os mandamentos do Pai, servindo fielmente a Israel até o fim. Por tal motivo Israel promete a Davi sempre manter um descendente seu sobre o governo de Israel. Salomão, seu filho, por sua vez foi escolhido por Israel para construir seu templo, sua morada. Além disso, Israel cumulou Salomão de poder e riquezas, entregando a ele até um anel mágico, com o qual controlava 72 anjos caídos, que serviam a Salomão e que foram os responsáveis por ajudarem na construção do templo. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. E eu te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para tua eterna habitação. Então Deus disse a Salomão: por sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. O próprio Talmud judaico menciona que Salomão teria invocado o demônio Asmodeus para auxiliar na construção do templo. Tal demônio teria amplo conhecimento e teria dado a Salomão um samir, um verme mágico com capacidade de cortar pedras e diversos materiais. Por tal motivo a construção do templo foi relativamente rápida, em torno de 7 anos.
Israel queria que seu templo fosse amplamente luxuoso, já que seria sua morada, e para tal concede a Salomão vários caídos a seu dispor, a fim de construir seu templo, o qual assim que foi terminado serviu de palco para centenas de milhares de sacrifícios de animais, tudo em honra a Israel, que nessa altura era o Senhor de toda a terra. Tal templo, além de servir para esconder a arca, servia de culto e adoração a Israel, e serviu de base para a construção de templos dedicados aos caídos até os dias atuais, a chamada Casa de Deus, que na realidade é a casa de demônios. A alta magia de Salomão foi a base para inúmeras doutrinas de feitiçaria. Vários reis da terra haviam ter com Salomão para adquirirem conhecimentos ocultos, dentre eles a rainha de Sabá, a qual depois de retornar para a Etiópia, espalhou o conhecimento da magia negra de Salomão à região, dando origem a várias religiões de feitiçaria. O conhecimento de Salomão também serviu de base para a criação da maçonaria. Ismael se utiliza dos antigos templários durante a tomada de Jerusalém, repassando a eles os conhecimentos ocultos e prósperos de Salomão, o que deu origem à seita de Ismael, a qual ele usaria mais tarde para competir contra o império de Azazel. Enquanto isso, Azazel ficava mais forte, buscava dominar todo o restante da terra, criou grandes impérios como o Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia e por fim seu maior império, o romano. Foi por meio do Império Romano que Azazel conseguiu vencer Israel, o qual se curva perante a invasão de Jerusalém, ocorrida em 63 a.C., quando Pompeu cerca e toma toda a Judéia, passando agora a autoridade ao Império Romano de Azazel. Pompeu toma Jerusalém, além do templo judaico, onde invade o Santo dos Santos, lugar somente permitido aos sacerdotes. Ele, porém, não saqueia nada, mas vê a Torá com suas leis e percebe como os judeus eram totalmente obedientes a ela. Azazel agora era o caído mais poderoso da terra e tinha muito mais caídos como aliados do que Israel. Israel estava subjugado e seu povo agora era submisso ao Império Romano, deviam pagar impostos e obedecer à autoridade de Roma, porém, o culto judaico foi mantido normalmente. Nessa altura se dá início a outra parte do plano de resgate, após milhares de anos enviando seus filhos profetas para anunciar a verdade desde Adão, 24 no total, agora chegou o momento do Messias descer a essa terra para trazer a verdade e revelar seu Pai, o qual desde a queda de Adão foi ocultado ao mundo pelos caídos.